Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Assim Facilita. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas a todos os inscritos do canal por causa desse tempo que eu passei sem postar conteúdo novo aqui no canal. Me desculpem, galera. Quem gostar desse vídeo de hoje, por gentileza, deixe um like, comentários, sugestões e não se esqueçam, se inscrevam no canal. E tendo em vista o cuidado, o zelo, o trabalho para produzir esse conteúdo, quem quiser colaborar com a gente, fica à vontade. Eu vou deixar o meu Pix tanto na descrição do vídeo quanto no topo dos comentários. Já agradeço antecipadamente. Sem mais delongas, vamos ao enunciado de hoje. Na figura, uma barra isolante de comprimento L igual 8,15 cm tem uma carga menos Q igual menos 4,23 femtocúlobes, uniformemente distribuída. Item A. Qual é a densidade linear de carga da barra? Determine, item B, o módulo e, item C, a direção, em relação ao semi-eixo x positivo, do campo elétrico produzido no ponto P, situado no eixo x, a uma distância A igual 12 cm da extremidade da barra. Determine o módulo do campo elétrico produzido em um ponto situado no eixo x a uma distância A igual 50 metros do centro da barra. Item D, pela barra E. Item E, por uma partícula de carga menos Q igual menos 4,23 femtocúlobes, colocada no lugar anteriormente ocupado pelo centro da barra. Galera, aqui embaixo nós temos o esquema vinculado ao enunciado. Nesse esquema, em laranja, nós temos a barra isolante. O que significa ser a barra isolante? Significa que as cargas elétricas terão a tendência de permanecerem em suas posições. No caso desta barra isolante, nós temos elétrons. E como eu sei disso? Ora, o enunciado diz que as cargas distribuídas são negativas, portanto, são elétrons. Outra informação importante é que essas cargas estão uniformemente distribuídas. O que isso significa? Significa que para o mesmo comprimento da barra, haverá sempre a mesma quantidade de cargas. Para fixar melhor essa ideia, eu posso pensar assim, de forma grosseira. Se eu tenho 1 metro de barra e tenho 100 elétrons, se eu tiver 2 metros da mesma barra, eu terei 200 elétrons. Se eu tiver 3 metros da mesma barra, eu terei 300 elétrons. E assim por diante. Dessa forma, faz sentido pensarmos em termos de densidade linear de cargas. E como é que funciona isso para essa barra? Significa que para um comprimento unitário dessa barra, teremos uma quantidade determinada de cargas. E é justamente isso que é procurado no item A. O item A deseja a densidade linear da carga na barra. Como que nós vamos encontrar isso? Bem, densidade linear de carga, vamos chamar de lambda. Lambda é igual à quantidade de cargas em coulombs sobre o comprimento da barra em metros. Portanto, podemos dizer que lambda é igual a Q sobre L. Tanto Q quanto L são disponibilizados no problema. De acordo com o enunciado do problema, Q, quantidade de cargas, é igual a menos 4,23 femtocúlobes. A primeira preocupação é transformar femtocúlobes em coulombs. Para isso, basta consultar essa tabela aqui embaixo. A gente vai precisar trocar femto por um determinado valor. Se no lugar de femto tivéssemos milli, trocaríamos milli por 10 elevado a menos 3. Se no lugar de femto tivéssemos micro, trocaríamos por 10 elevado a menos 6, e assim por diante. No caso, vamos trocar femto por 10 elevado a menos 15. Portanto, a carga que precisamos é Q igual a menos 4,23 vezes 10 elevado a menos 15 coulombs.
O problema também fornece o comprimento da barra. O comprimento da barra vale 8,15 centímetros. A preocupação aqui é transformar centímetros em metros. Para isso, basta trocar a letra C por 10 elevado a menos 2. Por curiosidade, se no lugar de C tivéssemos a letra D, então aqui nós teríamos decímetros. Teríamos que trocar a letra D por 10 elevado a menos 1. Se no lugar de C tivéssemos M, então aqui nós teríamos milímetros. Então nós teríamos que trocar a letra M por 10 elevado a menos 3. Por hora, é suficiente trocar a letra C por 10 elevado a menos 2. Portanto, o comprimento L da barra, em metros, é igual a 8,15 vezes 10 elevado a menos 2. Finalmente, galera, a gente consegue descobrir o valor de lambda. Lambda é igual a Q sobre L. Portanto, menos 4,23 vezes 10 elevado a menos 15 sobre 8,15 vezes 10 elevado a menos 2. 4,23 sobre 8,15 é igual a 0,52. Eu tenho o sinal de menos aqui porque nós estamos trabalhando com elétrons. Percebam que aqui, olha, eu tenho 10 elevado a menos 15 sobre 10 elevado a menos 2. Portanto, uma divisão de potências de mesma base. Então, eu conservei a base e subtraí os expoentes. Menos 15 menos menos 2 é igual a menos 15 mais 2. Portanto, menos 13. Galera, eu percebi que aqui na última linha tinha um erro. Aqui, onde há 5,2, estava escrito 0,52. Então, já está corrigido. Me perdoem. Voltando, nós tínhamos alcançado menos 0,52 vezes 10 elevado a menos 13. Esse já é o resultado. Mas para expressá-lo de forma mais elegante, podemos expressá-lo em termos de notação científica. Para isso, precisaremos passar essa vírgula aqui para o lado direito do número 5. Dessa forma, do lado esquerdo da vírgula, teremos um algarismo maior do que zero. Então, beleza. Se nós vamos multiplicar 0,52 por 10, nós precisaremos dividir por 10 para manter a igualdade. E foi isso o que eu fiz aqui na última linha. Multiplicar por 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que dividir por 10. Portanto, gente, menos 5,2 vezes 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que menos 0,52. Portanto, menos 5,2 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 13 é igual a menos 5,2 vezes 10 elevado a menos 14. E de onde veio esse 10 elevado a menos 14? Ora, aqui do lado esquerdo, nós temos um produto de potências de mesma base. Eu apenas conservei a base e somei os expoentes. Menos 1 com menos 13, menos 14. Portanto, esse aqui é o resultado final. A unidade é em coulombs por metro. Galera, agora vamos dar atenção para o item C. O item B eu vou resolver depois porque ele é mais complexo. O item C solicita a direção do campo elétrico no ponto P. Mas aqui eu fiz uma adição. Vamos considerar que o item C solicita a direção e sentido do campo elétrico no ponto P, tendo em vista a existência da barra e as condições exigidas pelo enunciado principal do problema. Ora, para resolvermos este item, precisamos conhecer o conceito de campo elétrico produzido por carga pontual num dado ponto P, tendo em vista que esta barra é constituída de várias cargas infinitesimais pontuais que se alinham ao longo da barra. Vamos imaginar uma carga positiva pontual geradora de campo elétrico. Nessas condições, esta carga produz no ponto P um dado vetor de campo elétrico.
E o que ocorre? Como a carga geradora é positiva, o vetor de campo elétrico se afasta da carga pontual. Percebam também que a direção do vetor de campo elétrico coincide com a reta suporte que contém a carga pontual e o ponto P. Agora, vamos imaginar uma carga geradora de campo elétrico pontual negativa. Neste caso, há também a formação de um vetor de campo elétrico no ponto P. No entanto, esse vetor é de aproximação. Por que de aproximação? Porque a carga geradora pontual é negativa. Ocorre também que a direção do vetor de campo elétrico E coincide com a reta suporte que contém a carga pontual geradora de campo elétrico e o ponto P. Eu vou aproveitar o momento para introduzir um conceito que utilizaremos mais tarde. Ora, a carga pontual gera um vetor de campo elétrico num dado ponto P. Este vetor de campo elétrico possui um comprimento. Esse comprimento pode ser chamado também de intensidade do campo elétrico, ou módulo do campo elétrico. Agora, numericamente, como eu descubro o módulo do vetor de campo elétrico? Através dessa equação aqui. O módulo do vetor de campo elétrico, E, é igual a constante eletrostática vezes a carga pontual geradora de campo elétrico sobre R ao quadrado. R é a distância entre a carga pontual e o ponto P. A unidade do campo elétrico é newtons por coulomb. A resposta para o item C pode ser 180 graus ou menos 180 graus. Por que isso acontece? Bem, vamos considerar a barra do problema. Vamos considerar que dentro desta barra nós temos infinitas cargas infinitesimais alinhadas. Agora, vamos considerar a primeira carga infinitesimal. Essa primeira carga infinitesimal hipotética produz, no ponto P, um vetor de campo elétrico horizontal com sentido da direita para a esquerda, ou seja, se aproxima da barra. Fenômeno parecido ocorre com todas as outras cargas infinitesimais contidas na barra. Ou seja, no ponto P, teremos um conjunto gigantesco de vetores infinitesimais vinculados às cargas infinitesimais. Podemos somar todos estes vetores infinitesimais e representar a somatória final apenas como um vetor. E foi isso que eu fiz aqui no esquema. A pergunta que surge é como quantificar a direção e sentido deste vetor resultante. Bom, a princípio sabemos que ele é horizontal, com sentido da direita para a esquerda. Agora vamos analisar esse esquema que eu montei aqui embaixo. O primeiro vetor possui direção e sentido 0 graus. Se esse vetor girar no sentido anti-horário, ele está girando no sentido positivo. Quando ele fica na vertical, a direção e sentido dele é de 90 graus. Se ele continuar girando no sentido anti-horário, no sentido positivo, ele vai alcançar novamente a posição, ou melhor, a direção horizontal, só que dessa vez com sentido da direita para a esquerda. Nesse momento, podemos dizer que a direção e sentido deste vetor vale 180 graus. No entanto, voltando aqui para a primeira condição, o primeiro vetor poderia girar no sentido horário. Girando no sentido horário, ele está no sentido negativo. Dessa forma, quando ele girasse o suficiente para ficar novamente na horizontal e com o sentido da direita para a esquerda, ele atingiria menos 180 graus. Por que menos 180 graus? Porque ele girou no sentido horário. Bom, esse terceiro esquema aqui é o esquema
que casa com o vetor resultante da somatória dos outros vetores infinitesimais. Portanto, a resposta que demos para o item C, aqui em cima, 180 ou menos 180 graus, é satisfatória. Agora vamos resolver o item B. O item B solicita o módulo do campo elétrico no ponto P situado a uma distância A igual 12 centímetros da extremidade da barra. Então, nós queremos descobrir o módulo ou a intensidade do campo elétrico no ponto P devido à existência dessa barra nas condições do enunciado. Para resolvermos de forma satisfatória o item, vamos idealizar que a barra é constituída por infinitas partículas infinitesimais e a cada uma dessas partículas chamaremos de dq. Cada partícula infinitesimal dq produzirá no ponto P um vetor de campo elétrico infinitesimal e a cada um desses vetores chamaremos de dep. No quadro, eu representei apenas uma carga infinitesimal dq e o vetor infinitesimal de campo elétrico correspondente. A princípio, não faz sentido a ideia de dq ou de dep, porque, sendo estes infinitesimais, não seríamos capazes de representá-los de forma numérica, porque, conceitualmente falando, um infinitesimal é algo maior do que zero e menor do que qualquer valor real. No entanto, gente, começa a fazer sentido quando nós somamos todos os infinitesimais pelo processo de integração. Aí sim, nós somos capazes de obter um número que faça sentido. E é esse método que nós vamos aplicar para resolver este item. Já sabemos que o módulo do campo elétrico produzido por carga pontual num dado ponto P pode ser obtido pela seguinte equação: EP igual constante eletrostática vezes o módulo da carga geradora de campo elétrico sobre R ao quadrado, sendo R a distância entre a carga geradora de campo elétrico e o ponto considerado. A partir da equação em questão, somos capazes de inferir outra equação para determinar o módulo do campo elétrico produzido por carga pontual infinitesimal num dado ponto P. Como que a gente faz isso? EP, que é o módulo do campo elétrico no ponto P, podemos substituir por DEP. DEP é o módulo do campo elétrico infinitesimal produzido no ponto P devido à existência de uma carga infinitesimal. Portanto, no lugar de Q, nós vamos colocar dQ, porque dQ é a carga infinitesimal geradora de campo elétrico. Agora que sabemos calcular o módulo do campo elétrico vinculado a uma carga infinitesimal, somos capazes de descobrir o módulo do campo elétrico total num dado ponto P, tendo em vista a existência de infinitas cargas infinitesimais. Logo, EP, que é o módulo do campo elétrico no ponto P, é igual à somatória de todos os módulos de campo elétrico que se vinculam às cargas infinitesimais. Vamos começar a resolução de fato. Nós precisamos descobrir o valor da integral de DEP. O que nós sabemos até o momento? Sabemos que DEP é igual a constante eletrostática vezes dQ sobre R ao quadrado. O interessante é que nessa equação podemos integrar o lado esquerdo e o lado direito para manter a igualdade. Então, teremos que integral de DEP é igual a integral da constante eletrostática vezes dQ sobre R ao quadrado. A partir de agora, nós faremos manipulações algébricas simplesmente para que sejamos capazes de ter uma equação, ou melhor, uma função que seja integrável. Para começarmos, vamos imaginar o seguinte: é possível expressar dq em termos de dx?
tendo em vista que a barra está disposta, deitada sobre este eixo? Vejamos. Nós sabemos que a carga elétrica negativa está disposta de forma uniforme ao longo da barra. Dessa forma, podemos calcular, e na verdade já calculamos, a densidade linear de cargas. A densidade linear de cargas é calculada da seguinte maneira. Lambda é igual a Q, que é a quantidade de carga, sobre x, que é uma determinada quantidade de comprimento. Dessa forma, podemos também expressar a densidade linear de cargas como sendo dq sobre dx. O aluno aqui pode achar muito esquisito este salto que foi dado. Mas percebam, imagine que Q vale 100 e x vale 10. 100 dividido por 10 dá 10. Agora vamos diminuir os valores de forma proporcional. Vamos imaginar que Q vale 10 e que x vale 1. 10 dividido por 1 continua sendo 10. Ou seja, eu posso diminuir de forma proporcional Q e x, que eu mantenho sempre o mesmo quociente. No limite, se eu dividir dq por dx, eu mantenho o mesmo quociente. Então, lambda é igual a dq sobre dx. Isso implica que dq é igual a lambda vezes dx. Percebam que dq foi, na verdade, isolado. Lambda igual a dq sobre dx. Isolando dq, eu passo o dx que estava dividindo para o outro lado multiplicando, ficando com dq igual a lambda vezes dx. No passo seguinte, o que foi feito? Simplesmente eu substituí dq por lambda dx, porque o meu objetivo era explicar dq em termos de dx, e isso foi feito. No próximo passo, a única diferença é que eu reescrevi tudo de forma mais conveniente para o cálculo. Aqui percebemos o seguinte, temos k e lambda. K e lambda são constantes. K sabemos que é a constante eletrostática, e lambda, inclusive, já foi calculado, e temos um valor numérico para ele. Sabemos que, quando temos constantes na integral, as constantes podem sair da integral, e isso foi feito no outro passo. Portanto, no final, ficamos com integral de dep igual k vezes lambda vezes integral de 1 sobre r² dx. Galera, chegamos num ponto onde precisaremos melhorar ainda mais. Por quê? Percebam que nós temos uma integral onde a variável é r e o infinitesimal dx. Isso não pode ocorrer. Nós precisamos dar um jeito para que a integral tenha a variável x para concordar com o infinitesimal dx. E é esse o caminho que nós vamos procurar. Como poderemos explicar r em termos de x? Sabemos que a barra está disposta sobre o eixo x. Podemos imaginar que a extremidade esquerda dela está sobre a origem do plano cartesiano. Portanto, x igual a 0. Podemos imaginar também o seguinte. Podemos imaginar que esta circunferência aqui é uma carga infinitesimal. A distância desta carga infinitesimal para o ponto P vale r. R é variável. Por quê? Ora, eu não tenho apenas uma carga infinitesimal, eu tenho várias. Vamos ver agora como é que podemos, de fato, explicar r em termos de x. Neste esquema que eu desenhei aqui no quadro, podemos identificar como expressaremos r em termos de x. Vejamos. A distância entre a origem e a posição de uma dada carga infinitesimal é x. O comprimento da barra vale L. A distância da barra até o ponto P vale A. Portanto, L mais A menos x retorna no valor de R. Portanto,
podemos escrever matematicamente que R é igual a L mais A menos X. Fazendo as conversões para o Sistema Internacional de Unidades, o comprimento L da barra, de acordo com o enunciado, vale 0,0815 metros. A distância entre a extremidade direita e o ponto P vale 0,12 metros. Obedecendo a R igual L mais A menos X, chegamos à conclusão de que R vale 0,2015 menos X. No próximo passo, a única coisa que foi feita é a troca de R pelo valor alcançado. Então, eu tirei R e em seu lugar coloquei 0,2015 menos x. No passo seguinte, a única diferença é a inclusão de limites para a integração. A integração se dará de 0 até 0,0815. Por quê? Ora, a barra começa em 0 e ela termina em 0,0815 metros, ou seja, é o comprimento da barra. Isso quer dizer que nós temos cargas infinitesimais do princípio da barra até o seu final. E a integral, a somatória, se dará em todo o comprimento da barra. Por isso utilizamos esses limites aqui. Analisando a integral que nós alcançamos, perceberemos que ela não é uma integral de resolução imediata. No entanto, podemos resolvê-la pelo método da substituição. Então, no denominador, 0,2015 menos x será substituído por t. Portanto, chegamos nessa condição aqui. No passo seguinte, a única coisa que eu fiz foi reescrever 1 sobre t ao quadrado de uma forma mais conveniente. Eu reescrevi como sendo t elevado a menos 2. E por que eu posso fazer isso? Percebam que eu coloquei um quadro aqui ao lado com uma propriedade matemática. A elevado a menos n pode ser reescrito como sendo 1 sobre a elevado a n. E 1 sobre a elevado a n pode ser reescrito como sendo a elevado a menos n. Foi isso que eu fiz. Nós chegamos numa integral em que a variável é t e o infinitesimal é dx. Nós precisamos melhorar isso daqui. Nós precisaremos explicar dx em termos de dt. Como consequência, nós precisaremos também alterar os limites de integração para ficar de acordo com a variável t, não com a variável x. Quando nós fizemos a substituição, chamamos t de 0,2015 menos x. Nesse momento, vamos isolar x. Isolando x, chegaremos em x igual a 0,2015 menos t. Isso é o que precisamos para fazer os ajustes necessários. Só para reforçar agora, precisamos explicar dt em termos de dx e precisamos trocar os limites de integração para que sejam coerentes com a variável t. Para tanto, precisamos da função x igual a 0,2015 menos t. Se x igual a 0,2015 menos t, quando x vale 0, quanto vale t? Nessas condições, t é igual a 0,2015. Portanto, descobrimos o novo limite inferior de integração. Partindo da mesma função, se x vale 0,0815, quanto vale t? Nessas condições, t vale 0,1200. Portanto, estabelecemos o novo limite superior da integração. Chegou a hora de expressarmos dx em termos de dt. Para tanto, vamos utilizar esta função t igual 0,2015
2015 menos x. Na verdade, vamos derivá-la agora. Então, teremos dt em relação a dx é igual a menos 1. Por quê? Vejamos. Qual é a derivada de uma constante? É zero. Qual é a derivada de menos x? Pela regra do tombo, temos que pegar o expoente 1 e tombá-lo. Foi o que nós fizemos aqui. Ficaríamos com x elevado a 1 menos 1, ou seja, x elevado a zero. X elevado a zero é igual a 1. Então, menos 1 vezes 1 é igual a menos 1. Portanto, isso aqui está correto. Agora, vamos isolar dt. Para tanto, vamos passar dx para o outro lado multiplicando. Logo, dt é igual a menos dx. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos multiplicar ambos os lados por menos 1. Fazendo isso, chegamos em dx igual a menos dt. Portanto, explicamos dx em termos de dt. Do lado esquerdo da seta, nós temos a integral que tínhamos alcançado. Do lado direito da seta, nós temos a integral com as devidas adequações. O que nós fizemos? Nós trocamos os limites para que os limites concordem com a variável e explicamos dx em termos de dt. Percebemos que surgiu aqui um sinal de menos. Do lado dele, temos escondido o número 1, menos 1. Menos 1 é constante. Pode sair da integral. Então, nós teríamos menos 1 vezes k lambda, igual a menos k lambda. Portanto, essa integral aqui agora muito nos interessa. A integral agora alcançada pode ser integrada de forma imediata. Percebam que temos t elevado a menos 2. O que nós podemos fazer aqui? Adicionar 1 ao expoente e dividir pelo resultado da soma. Portanto, menos 2 mais 1, menos 1. Ficaremos então com t elevado a menos 1 sobre menos 1. E do lado direito, temos os limites de integração. Agora, poderemos aplicar o princípio fundamental do cálculo. Antes de aplicarmos o PFC, vamos ver se dá para melhorar mais alguma coisa. Bom, aqui no denominador, temos um sinal de menos. Acompanhando o produto k lambda, outro sinal de menos. Menos com menos é igual a mais. t elevado a menos 1 pode ser reescrito de outra forma de acordo com uma propriedade recentemente estudada aqui nessa resolução. Podemos reescrever t elevado a menos 1 como sendo 1 sobre t. Essa função aqui é muito interessante para a gente aplicar o PFC agora. Para aplicarmos o PFC, podemos fazer o seguinte. K lambda vezes 1 sobre 0,12 menos k lambda vezes 1 sobre 0,2015. Isso que eu acabei de falar já está expresso aqui embaixo de forma fatorada. O próximo passo é substituir as constantes. Sabemos que k é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 unidades do Sistema Internacional, vezes 5,2 vezes 10 elevado a menos 14. 5,2 vezes 10 elevado a menos 14 é o que nós já tínhamos calculado para a densidade linear de cargas. Aqui, não é importante colocar o sinal, porque o que nos interessa de fato é o módulo do campo elétrico gerado. Aqui do lado direito, eu ainda não resolvi as substituições que tínhamos feito. Agora que temos apenas valores numéricos, poderemos utilizar a calculadora para nos auxiliar a chegarmos no valor final. Encontraremos que o módulo do campo elétrico no ponto P, devido à existência da barra, é igual a 1,58 vezes 10 elevado a menos 3 newtons por coulomb. Percebam que eu dei preferência para expressar o valor em termos de notação científica.
Galera, vamos resolver agora o item D. O item D solicita o módulo do campo elétrico no ponto P a uma distância A igual a 50 metros do centro da barra. A observação mais importante a se fazer aqui é que agora A começa a ser contado a partir do centro da barra. Isso significa que nós teremos que recalcular tudo novamente? Não, longe disso. Nós precisamos dessa integral aqui que nós obtivemos ainda no item C. Com essa integral em mãos, basta que façamos algumas adequações. Vejamos quais são elas. Ainda no item C, nós fizemos a determinação de R. Vamos nos lembrar que R é a distância entre a carga infinitesimal e o ponto P considerado. No item C, R era igual a L mais A menos X. Percebam que agora eu alterei a letra A para a letra B. Por que eu fiz isso? No item C, a distância entre a extremidade direita da barra até o ponto P considerado valia A. Nesse momento, no item D, A não está na extremidade direita da barra, e sim no meio da barra. Para que eu consiga utilizar a mesma equação, eu preciso introduzir aqui então uma outra letra. No caso, eu preferi chamar de B. B, para a gente agora, é a distância entre a extremidade direita da barra e o ponto P considerado. Galera, o item D, com seu enunciado, gerou algumas consequências para a gente. R agora valerá 50,04075 menos x. Isso tem consequência quando a gente vai aplicar o método da substituição. No item D, vamos chamar T de 50,04075 menos x. Fazendo a substituição, temos consequências também nos limites da integração, que passam a ser 50,04075 como limite inferior e 40,95925 como limite superior. Para não ter confusão, galera, eu coloquei aqui novamente a integral importante obtida no item C. No entanto, como tivemos alterações no enunciado do item D, nós tivemos que fazer algumas adequações nessa equação, e elas estão descritas aqui embaixo. Finalmente, galera, com a integral adequada, basta realizarmos os procedimentos que fizemos no item C e chegaremos à seguinte resposta para o item D: 1,52 vezes 10 elevado a menos 8 newtons por coulomb. Galera, concluindo o item, nós precisamos frisar que 1,52 vezes 10 elevado a menos 8 newtons por coulomb se trata do módulo do campo elétrico no ponto P, P de pato, para satisfazer as exigências do item D, D de dado. Agora, para concluirmos o exercício, falta apenas o item E. O item E solicita o módulo do campo elétrico no ponto P, considerando uma carga pontual a 50 metros de distância deste ponto. Para isso, galera, basta considerarmos a equação fundamental para a determinação do módulo do campo elétrico, tendo em vista uma carga geradora pontual de campo elétrico gerando o campo elétrico no dado ponto. Dessa forma, a equação é EP igual constante eletrostática vezes Q sobre R ao quadrado. O enunciado do exercício, lá em cima, pede para nós considerarmos a carga como sendo igual a 4,23 vezes 10 elevado a menos 15, ou seja, 4,23 femtocoulombs. Por que eu não coloquei o sinal de menos aqui? Novamente, porque o que nos interessa
é o módulo do campo elétrico. Resolvendo tudo isso aqui com a ajuda da calculadora, chegamos que o módulo do campo elétrico no ponto P, que satisfaz ao item E, vale 1,52 vezes 10 elevado a menos 8 newtons por coulomb. Percebam que esse resultado é igual ao resultado do item D. Galera, encerramos aqui então mais uma resolução. Agradeço a paciência e a companhia de todos e espero vocês num próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar sugestões, comentários, não se esqueçam de deixar um like e, por favor, galera, se inscrevam no canal. Um abraço e até a próxima.